Bom dia, meus irmãos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos abrir a nossa Bíblia. Abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. É o nosso texto. Deuteronômio capítulo 6, nós faremos uma leitura dos versículos 20 a 25. Versículos 20 a 25 do capítulo 6. Vocês estão comigo? O texto sagrado diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Esse é o nosso texto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por tuas misericórdias renovadas. Obrigado por este domingo, quando tu nos reúnes para o teu serviço, para o teu louvor, e como diz a tua palavra, para o nosso perpétuo bem. Ajuda-nos a te servir com integridade, com inteireza de coração, com a vida inteira, com a máxima sinceridade, que nesse momento tudo que nós somos, todas as faculdades da nossa personalidade sejam atraídas a ti e ao ensino da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Hoje nós vamos colocar um ponto final. Nunca é um ponto final, né? Reticências, ponto e vírgula, sobre um tema importante, porque o que nós estamos querendo ver até aqui é a linha geral de raciocínio a respeito de criação de filhos no Antigo Testamento. Eu quero me voltar para esta mesma linha de raciocínio no Novo Testamento. Então hoje eu estou colocando um ponto final aqui em um tema da mais alta importância. E por tudo que nós temos observado, é possível chegar à conclusão que Deus tem, ao longo de toda a história, e de toda a história da salvação, tratado com um povo
constituído de famílias. É sobre isso que estou falando. Vocês quase até são capazes de prever o que vou dizer. A aliança da lei não divergiu do padrão. Foi isso que nós tentamos entender no último encontro. Um povo foi redimido da escravidão por meio do sangue do Cordeiro, vocês se recordam, e uma vez liberto, recebeu pela primeira vez na história um catálogo sucinto, claro, objetivo da vontade do Redentor, cujo núcleo consiste dos 10 mandamentos, das 10 palavras. Tudo mais é desenvolvimento dos 10 mandamentos. Então, olha como é que foi. O Senhor está lidando com o povo, esse povo é constituído de famílias, esse povo é redimido, e uma vez redimido, recebe uma lista de como viver para o Redentor. Essa lei ainda tem como seu núcleo fundamental o mandamento para amar a Deus integralmente, com a inteireza da vida. Vocês se recordam? Isso está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. O mandamento que Jesus chamou de primeiro e grande mandamento é o mandamento para amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estamos com Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Já conversamos a respeito disso também. Já sabemos, igualmente, que a lei de Deus foi revelada para nós e para quem? E para os nossos filhos. E é por essa razão que nós devemos nos esforçar para inculcar a lei em sua mente, inclusive por meio de atividades do cotidiano, até, se necessário, por meio de inscrições a serem facilmente percebidas, vistas, lidas, compreendidas. Isso ganha relevo, sobretudo, numa falta de cópias da Escritura. Moisés, entretanto, ainda reforçou a ordem de ensinar aos filhos em Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 a 25, é o texto em que nós desejamos nos debruçar hoje. Então eu estou com Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 a 25, e nesse texto Moisés parte de uma fórmula semelhante àquela que se daria por meio da celebração da festa da Páscoa. Nós já lemos para vocês Êxodo capítulo 12, versículos 26 a 28, em que Moisés imagina que os filhos fariam perguntas a respeito da razão da celebração da Páscoa. É basicamente o que nós temos aqui outra vez. A fórmula é por meio de perguntas e respostas. Isto ganhou o nome de catecismo. Catecismo é uma forma de discipulado cristão visando crianças, adolescentes, jovens, por meio de perguntas e respostas. Moisés supõe que as crianças perguntariam a razão que levava seus pais a agirem de determinados modos, a agirem de acordo com aqueles preceitos, observando, por exemplo, festejos religiosos, dias especiais de culto, ritos cerimoniais, sacrifícios, práticas diárias em observância aos 10 mandamentos, etc. Então, o povo de Deus foi levado a uma vida tal, consistente
de ritos em dias determinados, de sacrifícios diários, algumas vezes ao dia, de sacrifício nacional uma vez por ano, de festas, grandes festas ao longo do ano civil. E Moisés imagina que os filhos chegariam ao ponto de dizer: pai, por que tudo isso? Qual é a razão dos sacrifícios? Qual é a razão das festas? Qual é a razão dos 10 mandamentos? Por que não furtar? Por que não matar? Por que ter cuidado para não usar o nome do Senhor em vão? Todos esses preceitos, esses estatutos, estes juízos, as crianças, então, pressupõe-se, perguntariam. Olha o que está no versículo 20. Que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Imaginemos, o povo de Deus está vivendo conforme aqueles preceitos. Seria apenas natural esperar que em algum momento as crianças iriam perguntar, pai ou mãe, por que isso? Ou por que não aquilo? Isso nos conduz a umas considerações importantes. A primeira é que, preste atenção nisso, a nossa fé é racional. A nossa fé é explicável. Não há um mandamento divino sem importância. Não há um mandamento divino carente de significado. Se Deus nos mandou fazer alguma coisa ou nos proibiu de fazer alguma coisa, há uma razão de ser nisso. As coisas não são por acaso. A segunda consideração importante é que nós devemos ver com bons olhos a curiosidade das crianças quando elas indagarem sobre o sentido das nossas práticas religiosas. Isso pode significar que elas estão começando a nutrir interesse pelas coisas divinas. Nós devemos estranhar o contrário. Se a vida cristã vai vivendo e nenhum tipo de pergunta acontece, nenhum tipo de interesse é despertado. Isso é coisa para ser objeto de preocupação e de oração. Terceira consideração é que responder às perguntas da criança, dizendo assim: olha, filho, nós fazemos isto ou aquilo porque sempre fizemos assim, não atende à necessidade da pergunta, não atende à demanda. Ô pai, por que isso? Ah, porque sempre foi assim, desde quando eu me entendo de gente. Mas por que não aquilo? Ah, esse menino pergunta demais. As coisas precisam ter uma razão. E essa razão precisa ser explicada. A necessidade por respostas precisa ser atendida. A quarta consideração é que os pais devem estar preparados para responder com convicção, com clareza, a pergunta das crianças. Veja que Pedro conclama aos cristãos a estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar preparados para responder a todo aquele. É claro que essa atitude deve ser tida como especialmente necessária no que diz respeito ao discipulado dos filhos. Porque os pais precisam estar preparados, Moisés então põe em seus lábios a resposta. A resposta à pergunta dos filhos. Isso está nos versículos 21 a 25. E aqui, os meus irmãos precisam concluir comigo que deve haver uma educação prévia, proposital e proposicional. Olha o que eu estou dizendo. O pai deve estar
previamente preparado. O pai deve se preparar intencionalmente para a sua missão e deve estar preparado em responder com afirmativas, com proposições, com afirmativas que podem ainda ser explicadas. É esse tipo de preparo prévio que Moisés está oferecendo aqui. E eu quero que vocês percebam comigo que nada há que remeta à noção de improviso, quando o tema é educação de filhos. Não tem nada improvisado. É preciso estar previamente preparado com respostas prontas, claras. Eles vão perguntar. E olha o que eles vão perguntar. Isso foi pensado. E olha o que vocês vão responder. Isso está dado previamente. Não tem assim improviso. Precisa haver preparo prévio. Em suma, os filhos cristãos devem desejar saber. E os pais devem estar prontos a ensinar. É assim que funciona a família, que é parte do povo da aliança. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então, conforme Moisés, quando os filhos perguntassem o significado das leis de Deus, o que os pais deveriam responder? Isso é dado aqui. Vamos lá? Duas respostas. Ô pai, mãe, qual é o significado disto? Por que estes estatutos? Veja como é que nós vivemos. Nós temos dias especiais, nós temos festas anuais, nós temos sacrifícios diários, temos o sacrifício da expiação nacional, temos mandamentos claros a respeito do que fazer, mandamentos claros a respeito do que não fazer, como nós devemos servir a Deus, o que nós não podemos fazer neste serviço a Deus. Enfim, os filhos vão perguntar o que significam aquelas coisas e o que dizer a eles. Em primeiro lugar, Moisés disse para os pais dizerem aos filhos que os mandamentos de Deus visam atender ao propósito divino de nos tornar um povo especial, de nos tornar um povo exclusivamente seu, de sua propriedade particular, um povo diferente de todos os outros povos. Foi esse o plano divino. Isso atende à ideia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando é dito ali que haveria inimizade entre as sementes. Deus tem um povo e Deus quer fazer com esse povo um povo diferente de todos os demais povos da terra. Esse é um dos propósitos, uma das razões dos preceitos, dos estatutos, dos juízos, das leis, dos mandamentos. São palavras que, embora signifiquem aspectos da mesma lei, sim, apontam para a única lei. Então, para tanto, veja o versículo 21, os pais deveriam esclarecer aos filhos o estado deplorável em que o povo se encontrava quando escravizado no Egito. Versículo 21 do capítulo 6 diz, éramos servos de Faraó no Egito. Então, assim, da onde viemos? Nós éramos servos, nós éramos escravos, com todas as implicações que são próprias da escravidão. É importante lembrar os filhos de onde nós viemos. É importante que os filhos saibam de onde nós fomos tirados, onde nós poderíamos estar, em que estado, se Deus não tivesse intervido redentoramente.
Você sabe por que nós estamos como estamos? Veja de onde viemos. Vamos saber aqui da nossa história. Vamos conhecer nossa história, vamos saber de onde viemos, vamos saber de onde nós fomos tirados. Os pais deveriam igualmente enfatizar que Deus os havia libertado dessa condição por meio do seu poder, um poder onipotente, um poder soberano. Isso está no versículo 21, última parte, você pode ver comigo, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Esse poder, essas ações poderosas de Deus também são explicadas no versículo 22. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Deus agiu poderosamente, com mão poderosa. Nós só saímos de lá por conta do poder de Deus. Você sabe de onde nós viemos? O que nos tirou daquela condição? A nossa condição era tal, e tal era o poder que nos aprisionava, que somente a poderosa mão de Deus seria capaz de tamanha salvação. Mas não só. Os pais deveriam dizer aos filhos que Deus não nos libertou para nos deixar a ermo. Nós fomos salvos da escravidão e conduzidos à nossa própria terra. Olha a conversa que deveria acontecer. Versículo 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra. E tudo aconteceu conforme antigas promessas. Versículo 23, última parte. Em algum tempo no futuro, eu quero ter a oportunidade de dizer para Alice o seguinte: nós já fomos escravos em terra alheia, dominados sob o terrível poder das trevas. Trevas que operavam pelo pecado. Mas depois de libertos, nós vagamos por terra estranha, como peregrinos e como forasteiros. Mas hoje, no dia que se chama eterno, nós habitamos em nossa própria terra. É isso que eu quero dizer, Alice. No dia que se chama eterno. E é isso que os meus irmãos precisam querer dizer para os seus filhos. No dia que se chama eterno. Vocês estão lembrados de onde viemos? Estão lembrados do poder que nos tirou de onde estávamos? Estão lembrados da vida no deserto? Tudo isso não foi para nos deixar a esmo. Foi para nos colocar na terra, no novo céu e na nova terra. Ditas estas coisas, os israelitas haveriam de compreender a transmissão de certos preceitos como parte dessa grande salvação. Isso é parte da grande salvação, por meio da qual Deus estava fazendo um povo especial para si, para a sua propriedade peculiar. É isso, exatamente isso que se diz no Novo Testamento. Paulo disse, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É exatamente isso que Moisés está dizendo lá atrás. Enfim, eu repito, Deus nos quer diferentes de todos os demais povos. Quer que façamos o que não fazem.
que deixemos de fazer o que fazem, que valorizemos o que não dão nenhuma importância, que desprezemos aquilo porque matam e morrem. Os filhos costumam chegar para os pais e dizer: pai, me deixa ir para o pátio do forró. Por quê? Todo mundo vai. Os pais adoram. Você não é todo mundo. Você é todo mundo? Você é todo mundo? Você não é todo mundo. Não, não é a melhor resposta. Mas ela tem sentido. Se ela significar que não, nós somos diferentes mesmo. Deus nos chamou para ser diferentes. Nós somos diferentes. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, em síntese, Moisés está dizendo aos pais, quando os filhos perguntarem a razão dos preceitos de Deus, digam: esses preceitos cumprem o propósito divino de fazer do seu povo um povo diferente de todos os demais povos da terra. Entendemos? Em segundo lugar, os pais deveriam dizer aos filhos que Deus nos deu testemunhos, estatutos, juízos. Olha o que diz nos versículos 24 e 25. Para o bem, para a vida e para a justiça. Localize isto. É para o bem, para a vida e para a justiça. Imaginemos a seguinte conversa de pais com seus filhos. Meus filhos, Deus ordena aquilo que é para o nosso bem. E só nos proíbe aquilo que nos faz mal. De todos os mandamentos divinos, de todos os estatutos, de todos os juízos, tudo é para o nosso bem. São estatutos para o nosso perpétuo bem, diz o versículo 24. De tudo quanto nos proíbe, de tudo quanto nos ordena, nada é para o nosso mal. Nada é para nos sonegar aquilo que poderia nos tornar mais felizes. Tudo tem a ver com a nossa felicidade, com a nossa bem-aventurança. E eu digo para os meus irmãos que não haverá arrependimentos pelo fato de termos temido a Deus e observado seus mandamentos. Sofrimentos, dores, angústias, desilusões advêm da desobediência e de querermos nos livrar do jugo divino. O salmista diz: grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. No outro lugar, ele disse que em guardar os mandamentos de Deus há grande recompensa. É tudo para o nosso bem. O mundo em volta diz o contrário. O mundo em volta quer os nossos filhos fora da igreja. E quer convencê-los que eles precisam
usufruir o máximo de prazeres que puderem. Que eles precisam ser felizes aqui e agora, significando isso, viver todos os prazeres que o coração desejar. Além disso, Moisés disse: esses mandamentos são para a vida, segunda parte do versículo 24, e para a justiça, no versículo 25. Estão comigo? Esses conceitos são interligados, necessariamente. A vida está para a justiça, como a morte para a injustiça. Não há vida sem justiça, nem justiça sem vida. Esses conceitos são interligados. Se nós pudéssemos cumprir toda a lei de Deus impecavelmente, isso nos seria por justiça com a qual viveríamos e nem careceríamos de justiça alheia, da justiça do mediador. Mas nós não podemos. Nós não podemos cumprir perfeitamente nenhum dos mandamentos de Deus, por nem um único instante. O melhor que nós podemos fazer está aquém do padrão. Tudo que nós sabemos é praticar injustiça, e injustiça para a morte. Então nós carecemos daquela justiça de Deus que se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E de posse dela nós podemos agora viver de maneira justa. E para isso, os mandamentos de Deus nos foram concedidos. O que retira Israel de sua antiga escravidão é o sangue do Cordeiro. É a mão poderosa de Deus. É o feito poderoso de Deus na salvação do seu povo. Aquilo que orienta a vida justa, agora que o povo de Deus está liberto da escravidão, é a lei. Veja se podemos compreender essa relação que nem sempre andou bem no pensamento histórico da igreja, a relação entre graça e lei. Em síntese, o bondoso Deus nos deu seus mandamentos para vivermos a vida justa que recebemos por seu favor, de modo que nós glorifiquemos o seu grande nome e vivamos para o seu inteiro agrado. O salmista percebia tudo isso e ele disse assim: viva a minha alma para louvar-te, ajuda-me os teus juízos. Então, meus irmãos, porque o nosso Deus é um Salvador poderoso e cheio de misericórdia pelo povo que salvou, Ele nos deu seus mandamentos para sermos um povo separado dos demais povos e para termos a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as felicidades, a única bem-aventurança verdadeira, a bem-aventurança da comunhão com Ele. Então Moisés poderia dizer: digam aos filhos, quando eles perguntarem a razão da vida que temos, duas coisas. Primeiro, Deus nos quer somente para si. Segundo, Deus nos quer para termos a bem-aventurança eterna da comunhão com Ele. Então, veja o que nós já temos. Quando nós observamos a maneira de Deus lidar salvadoramente com a humanidade. Primeiro, a permanência de coexistência de duas sementes, a da mulher e a da serpente. Nos eventos do Êxodo, os filhos de Israel e os egípcios representam essas duas sementes.
Os filhos de Israel, em segundo lugar, representam nesse estágio da salvação, a semente da mulher. Eu repito. E por isso eles recebem a lei, por meio de Moisés, para viverem como um povo bem-aventurado, um povo diferente, um povo em comunhão com Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro, separado dos demais povos, e, para tanto, o povo do pacto deveria passar a revelação recebida de uma geração a outra. Entendemos? Sim ou não? Passar de uma geração a outra o significado dos preceitos de Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Parece que nós continuamos firmes em aprender que Deus se deleita em separar para si famílias. Não é? É ou não? Parece que é. Será que isso é assim no Novo Testamento? No Antigo Testamento parece que é. E no Novo Testamento? É isso que nós vamos ver. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por tua palavra, pelo serviço do teu povo. Nós te suplicamos agora, pelo aprendizado das salas. Pedimos aos meus irmãos, pedimos a ti pelos meus irmãos, intercedemos por eles, pedimos que os nossos irmãos recebam a tua palavra com sede. Em nome de Jesus. Joadete.